A febre do Nilo, uma doença transmitida por meio também da picada de um mosquito, tem chamado a atenção dos pesquisadores no Piauí. O estado já tem 10 casos confirmados. E para fazer uma análise de risco da doença, vai ser realizado amanhã em Teresina um seminário sobre a vigilância da febre do Nilo. Um dos palestrantes é o médico veterinário Adriano Pinter, do Instituto Pasteur, em São Paulo, que é doutor em epidemiologia. E ele é o nosso entrevistado aqui no estúdio do Jornal Cidade Verde. Boa noite, professor Adriano. Boa noite. Bom, por que o Piauí tem tantos casos? São 10 casos, né? Considerado até um número elevado e com uma morte. Qual seria o caminho por onde esse vírus está chegando aqui? Então, a gente acredita que são aves migratórias que trazem o vírus da América do Norte para a América do Sul. E o Piauí tem, devido ao delta do Parnaíba, é um local de repouso dessas aves que vêm do norte para o sul, né? E nesse momento que elas repousam no delta do Parnaíba, o vírus pode se propagar das aves migratórias para as aves nativas. E daí eles se espalham pela região, principalmente do Piauí e parte do Ceará. Bom, se ele usa as aves silvestres como uma espécie de vetor, de porta de entrada, isso significa que quanto mais nós devastarmos, destruirmos a vegetação nativa, mais fácil esse vírus chega até nós? E tem que pensar que com a destruição do meio ambiente, diminui os locais de repouso dessas aves, né? Então, no passado, que elas se espalhavam pelo todo o território do Piauí, agora elas têm nichos menos extensos para repousar. Então, isso concentra os animais em um espaço menor. E isso aumenta a densidade, aumenta a chance de transmissão. Então, a devastação do meio ambiente tem uma correlação positiva, né, com a propagação do vírus e a amplificação do vírus no território. Agora, um mosquito infectado, professor, ele demora quanto tempo em atividade para transmitir para o hospedeiro final? O mosquito, uma vez que pica a ave, ele adquire o vírus, né? Então, daí ele tem um período de alguns dias, em torno de uma semana e meia, que ele digere o sangue do hospedeiro e daí ele está pronto para se alimentar novamente. Então, após esse período de mais ou menos 7 dias, 10 dias, ele pode se alimentar num novo hospedeiro e ele vai estar já com o vírus e capaz de transmitir. Pode ser uma outra ave, pode ser um animal como o cavalo e pode ser o ser humano. Então, nesse momento, ele pode transmitir o vírus tanto para o ser humano quanto para animais domésticos. E aí o senhor falou no cavalo, o cavalo tem sido uma vítima frequente desse tipo de problema, né? Ele é um dos sinais para que a população em volta tenha a percepção de que pode estar havendo casos de febre do Nilo Ocidental? Exatamente. Isso é bastante importante porque o cavalo ele é um animal muito suscetível à doença. Então, uma vez que o mosquito infectado, né, se alimenta no cavalo e transmite o vírus para o cavalo, ele desenvolve uma doença grave, uma doença neurológica, neuroinvasiva, né, e ele desenvolve sintomas muito parecidos com o da raiva, né, aquela doença chamada raiva, e o animal fica prostrado, né, fica deitado, ele perde a capacidade de andar, dos movimentos, fica com salivação. E se a população percebe que na região que ela vive, um animal apresenta esses sintomas, né, ficou deitado, não consegue caminhar, não consegue andar, está salivando, está com sintoma nervoso, né, sistema com infecção no cérebro, tem que avisar o sistema de saúde, né, o do municipal e estadual, porque daí o município ou o estado sabe o que fazer, sabe como conduzir o exame, como foi a coleta de amostra para confirmar o caso. E essa observação vale tanto para os cavalos como para aves, né? Observou uma grande quantidade de aves morrendo com esses sintomas, já avisar também o sistema público de saúde. Exatamente. O vírus também é patogênico para as aves, tanto as aves silvestres, né? Então a gente tem algumas espécies silvestres, tem o pessoal que mora no litoral conhece um passarinho pequeno chamado maçarico, né? Que é bem comum nas praias, assim como as aves domésticas. Então a galinha, o pato, o ganso também são suscetíveis. Então se a população percebe mortalidade de galinhas, né, de frangos ou de aves silvestres na cidade, no bairro, tem que avisar o sistema de saúde municipal e estadual. Muito obrigada ao doutor Antônio Pinter, que é doutor em epidemiologia. Esse seminário que a gente está falando sobre a febre do Nilo acontece amanhã no auditório do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí.